Bom dia, pessoal. Hoje, dia 2 de dezembro, são 8 horas e 35 minutos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, do curso técnico integrado em agropecuária. Espero que todos estejam bem. Rafa, Luciano, obrigado por estarem aqui. Nós vamos, na aula de hoje, conhecer um pouco mais, avançar um pouco mais nas origens, propriamente, da filosofia contemporânea, os primeiros aspectos que marcam o nascimento ou essa mudança, essa passagem da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. O objetivo da aula de hoje, então, é a gente ter um panorama geral, né, desse contexto aí do final do século XIX, início do século XX, no campo da filosofia. Tá? Vocês vão ver que não há um consenso ainda sobre essa passagem, essa mudança. Nós não podemos dizer necessariamente se a filosofia moderna acabou propriamente, ou se nós estamos passando por um momento de crise. Talvez nós não tenhamos o tempo, o distanciamento suficiente para compreender esse momento, né, de mudanças. De qualquer forma, a gente vai ver alguns aspectos que são consenso, né, esses sim, que são consenso no campo da filosofia, das mudanças que acontecem da virada do século XIX para o século XX, que são mudanças que elas impactam ainda até o momento, né, até o presente. Bom, eu vou projetar aqui a minha tela, e aí vocês podem acompanhar a partir também das anotações que eu fiz. Vocês vão ter disponíveis no Moodle algumas leituras, tá? Sempre que eu falei para vocês, né, a nossa aula ela não se termina só nesses encontros aqui, nessa aula aqui. Vocês devem complementar sempre com as leituras que estão disponíveis no Moodle, tá? Então, muito do que eu vou falar na aula de hoje está... Só um pouquinho aí, pessoal. Nesse livro aqui, acho que eu já mostrei ele para vocês, né? Um livro do professor Danilo Marcondes. Ele é professor na universidade, na PUC do Rio de Janeiro, né? É professor do Departamento de Filosofia também, foi professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, tá? E ele é um dos principais autores no Brasil hoje, né, que escreve sobre filosofia, sobre história da filosofia, tá? E é dele, então, muito daquilo que eu vou falar na aula de hoje também, tá? Nós se convencionou acreditar, né, que a filosofia contemporânea, ou melhor, qual que é o debate hoje acerca da filosofia contemporânea, do pensamento filosófico contemporâneo? O debate é a modernidade, aquilo que nós estamos vendo, por exemplo, filosofia 3, né, o pensamento dos autores racionalistas modernos, dos empiristas modernos. É uma filosofia que se superou, que acabou, que não tem mais nada para oferecer, ou ela está passando por um momento de crise e a gente ainda pode fazer uma espécie de repaginação do pensamento moderno para compreender a realidade atual. Ou a gente está agora num momento totalmente novo, uma filosofia deve ser feita, formulada uma filosofia totalmente nova, deve ser haver uma ruptura com aquela visão racionalista, principalmente, né, subjetivista. Tem um termo, né, típico moderno chamado solipsismo, né, que é a capacidade do sujeito pensar por conta própria somente a partir do uso da sua razão e dos seus sentidos. Então, a segunda vertente vai para esse caminho, de que deve haver uma ruptura total com essa tradição moderna. Tá? Eu não vou me posicionar aqui e dizer para vocês, uma é mais certa do que a outra, tá? Vocês vão ver aí alguns aspectos, né, dessas duas vertentes aí nas próximas aulas, né, nas próximas 3 aulas aí, com certeza a gente vai ver sobre isso, tá? E vai ficar, enfim, a escolha, vamos dizer assim, de vocês, né? Nos falta ainda um distanciamento suficiente, né, para a gente compreender adequadamente essa mudança, né? E como diz um escritor brasileiro, né, um cara que tem um canal no YouTube que faz muito sucesso, mas além disso ele é também um jornalista, escritor, o Peninha, o Eduardo Bueno, ele fala, né, que o passado ele nunca ele está sempre mudando. O passado está sempre mudando, né? Porque cada momento, a cada fonte, a cada descoberta, a cada olhar diferente que se faz para o passado, e o olhar do presente sobre o passado faz com que a gente compreenda aquele contexto de uma forma diferente. Da mesma forma com a filosofia, né? Então, em filosofia contemporânea, há essa grande discussão. Devemos manter o pensamento moderno e repaginá-lo,
ou devemos superá-lo e formular uma filosofia totalmente nova, começando, como podemos dizer assim, da estaca zero, como se diz, né? Do primeiro tijolo, né? No muro da filosofia, tá? Então, essa é a discussão primeira, tá? Bom, essa discussão, ela não veio do nada, né? Essa discussão, ela vem, por exemplo, de algumas mudanças que vão acontecer no final do século XIX, início do século XX. E a primeira grande crise que a gente pode dizer que se dá no pensamento moderno, ela se dá a partir exatamente, né, da crítica que se faz, né, na ideia de que o conhecimento e as teorias científicas, principalmente o racionalismo e o empirismo, né, eles carecem, eles são filosofias que são feitas na ausência da condição histórica da subjetividade, tá? Então, essa é uma primeira... a crise do pensamento moderno, a primeira gota, vamos dizer assim, né, para esfriar toda aquela visão, aquela esperança, aquela expectativa moderna, ela entra, de certa forma, em crise quando, por exemplo, o Hegel e o Marx, né, que são filósofos do século XIX, o Hegel mais do final do século XVIII ainda, né, e o Marx do século XIX, vai colocar a questão da historicidade também como um elemento importante na construção da subjetividade. Tá? E aí nós vamos ter também no século XIX, uma ruptura com aquele modelo de conhecimento e ciência da modernidade como única forma de relação do homem com a realidade. Né? Porque tanto o racionalismo como o empirismo modernos, eles acreditavam que seriam condições suficientes para a formulação de um conhecimento seguro sobre a realidade, né? Como eu falei na última aula, na terça-noite, né? Tanto racionalistas como empiristas, eles estavam à procura de uma forma de conhecimento que pudesse dar conta das incertezas do tempo que eles viviam, né? Então, os racionalistas acreditavam que somente o uso da razão seria suficiente, os empiristas acreditavam que era preciso os sentidos para ter acesso a um conhecimento mais seguro. Né? E os críticos a essa visão moderna vão dizer assim, olha, faltou um elemento aí que é o elemento da historicidade. Né? Um homem não pode compreender o mundo por conta própria. Vocês estão vendo aí uma pintura, né, do Salvador Dalí, dos anos de 1943, essa pintura foi feita, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, é um contexto em que final do século XIX, primeira metade do século XX, né, se colocam muitas dessas questões, né? Como pode, né, a humanidade viver, vocês devem lembrar também essas relações que vocês precisam fazer, né? No final do século XIX, início do século XX, teve o neocolonialismo, que era a divisão da África agora, né, entre os países da Europa. Então, uma parte da Bélgica, uma parte da África foi dominada pela Bélgica, outra parte pelo Portugal, outra parte pela França, né, outra parte pela Inglaterra, né? Então, houve um neocolonialismo. Como pode, né, um mundo conhecido como sendo aquele do desenvolvimento científico, do aprimoramento da ciência, né, da formulação de novos conhecimentos, como pôde esse mundo criar uma forma de organização social, econômica, política, tão retrógrada assim como o neocolonialismo, né? Então, essa pintura do Dalí questiona um pouco isso, né? Vocês estão vendo ali, né, tem uma mulher e uma criança observando um homem lá dentro do mundo, né? Um mundo assombrado, vamos dizer assim, né? É como se fosse assim, o homem está querendo sair, né, de dentro daquele... E vocês podem olhar até o continente, né? O continente europeu, né? Esse homem europeu ainda querendo conquistar outros lugares do mundo, né? Enfim, então esse contexto do final do século XIX, início do século XX, ele coloca em questão e coloca em crise todo o pensamento moderno do século XIX, XVIII, XVII também, tá? E aí, então, como eu falava antes, né, o Hegel e o Marx são os dois grandes filósofos que vão fazer a primeira grande crítica, né? E vão dizer que, na verdade, a consciência não é resultado somente dessa atividade individual do sujeito, e que a ciência não deriva somente dessa capacidade racional e sensitiva do homem, né? Mas que
a gente precisa colocar um pouco de historicidade também na vida dos seres humanos. O Marx, por exemplo, leva isso tão a sério, leva tão adiante isso, que ele vai dizer que a nossa consciência, ou seja, a nossa forma de pensar, o nosso pensamento, deriva das condições materiais que nós estamos inseridos, né? O que são condições materiais, né? O trabalho que a gente faz, as relações de produção que a gente estabelece, né? É que os sujeitos são essas condições que, de certa forma, estruturam a consciência do indivíduo. Quer dizer, nós não é somente a nossa capacidade racional, não é somente a nossa capacidade sensitiva que é a partir dessas experiências que nós formulamos conhecimento. Não. Mas muito daquilo que nós vivemos, das condições materiais que nós vivemos, é que resultam na nossa forma de pensar, né? É uma crítica que, por exemplo, o Marx dirige diretamente a Descartes, né? Descartes dizia que a nossa razão tem um acesso privilegiado ao conhecimento, só a nossa razão. E o Marx vai dizer que não, que né, a nossa subjetividade ela é muito resultado das condições materiais que nós estamos inseridos, né? Por exemplo, uma pessoa com fome, ela pensa diferente de uma pessoa que não tem fome, né? Alguém que passa por necessidades fisiológicas imediatas, sede, fome, calor. Eu vou dar um exemplo bem simples, pessoal. Vocês lembram como eram as nossas aulas num dia de calor intenso no campus Rolante? Todos nós, lá no começo de 2018, né? Quando, eu não lembro se já funcionava os ar-condicionados, mas eu acho que não. Não sei se vocês chegaram a pegar o tempo que nós não tínhamos ar-condicionado nas salas, que era um calor infernal, insuportável, né? Sim, a gente pegou um tempo sem ar-condicionado. Pegaram, né? A gente não consegue pensar em nada. A gente não consegue prestar atenção em nada. A gente não consegue realizar um exercício. A gente fica só, que calor, né? Ou quando a gente está com vontade de ir ao banheiro, por exemplo, né? Tudo isso interfere. Imagine se vocês não tivessem um banheiro, não tivessem as condições mínimas, né? É isso que o Marx, no fundo, chama atenção, né? As necessidades humanas, físicas, fisiológicas, elas interferem também na nossa capacidade de pensar, na nossa consciência, né? Já se tem estudos que mostram isso, que crianças desnutridas não aprendem. Por isso que existe merenda escolar. A gente precisa se alimentar. O nosso cérebro, se ele está com fome, ele não pensa da melhor maneira possível, né? Se nós não temos as nossas necessidades nutricionais atendidas, ele não vai efetivar a sua potencialidade, né? Ele não vai conseguir realizar tudo aquilo que ele pode. É isso que o Marx chama atenção, né? Essa é a crítica que o Marx faz, né? Que as condições materiais em que os sujeitos estão inseridos, as suas condições de trabalho, a sua relação no trabalho, a sua forma de se relacionar com os outros, tudo isso interfere na forma de conhecer, na forma de ter acesso ao mundo, se relacionar com a realidade. Essa é essa expressão, pessoal, a maneira como a nossa consciência se relaciona com a realidade. Essa é a grande crítica que se faz aos modernos, que se faz no final do século XIX, início do século XX. Como que nós nos relacionamos com a realidade? Como que nós temos acesso à realidade? Tá? É a primeira grande pergunta, então, né, que a gente pode fazer, né, que os filósofos do século XIX, finalzinho do século XIX, na virada do século XX, vão se fazer. Eles vão colocar isso como uma grande dificuldade desse eu ter acesso ao real, né? Será que a realidade somente é resultado daquilo que nós experimentamos por meio dos nossos sentidos e por meio da nossa razão, né? Será que a realidade se reduz a essa experiência subjetiva e psicológica? Ou também a gente deve acrescentar as condições históricas e materiais da existência para compreendermos a realidade de uma forma mais adequada, né? É diante desse cenário que o elemento da linguagem assume um papel importante como alternativa de explicação da nossa relação com a realidade, né? Então, surgirá, inclusive, algo que não existia até então, que é a chamada filosofia da linguagem. A linguagem passa a ser um elemento importante de relação do homem com a realidade. Porque, vejam bem, como que nós vamos a linguagem assume esse, vamos dizer assim, esse meio de campo entre o mundo exterior e a nossa consciência, né? Surgirá a linguagem já existia antes também, né? Mas a linguagem passa a ser um objeto, passa a ser um objeto não, passa a ser a forma,
o meio de relacionar a consciência do indivíduo com a realidade, né? Então, a linguagem passa a ser um problema filosófico também, tá? A linguagem assume, então, esse papel alternativo de explicação por meio da sua capacidade de significação, tá? A linguagem, ela é o quê? Ela é um conjunto de sistemas simbólicos que estabelece um canal, uma via de ligação entre a nossa consciência e a realidade, né? A linguagem é constituída dessas estruturas formais, né? Por exemplo, a parte sintática da língua, né? As orações, a estrutura da linguagem, né? A estrutura das frases, tudo isso é uma forma de você relacionar a consciência com a realidade, tá? E mais, a linguagem, ela passa a ser também possível de ser examinada, independente da nossa consideração subjetiva, tá? Então, vocês vão ver também, né, tem uma série de teorias filosóficas que vão falar sobre isso, né? Depois vocês podem complementar na leitura, com individual, com mais calma, né? Vocês vão poder complementar isso melhor. Vocês vão ver que muitos estudos antropológicos vão ser realizados, né, em diferentes culturas, em diferentes povos, inclusive tentando reconstruir línguas primitivas, povos, tentando descobrir novos povos primitivos, povos que ainda não tinham, e esse contexto é muito efervescente culturalmente, né, pessoal, porque nós já vamos ter passado aí a revolução científica já vai estar muito mais presente, né, e todos os conhecimentos que derivaram daí, né, e também, assim, por exemplo, a descoberta de novos povos, né, o Brasil tem uma infinidade de culturas, né, vai ter uma série de antropólogos, o mais conhecido deles é o Claude Lévi-Strauss, né, que é um francês que vem estudar no Brasil a partir dos anos 30, né, 1930, com a criação da Universidade de São Paulo. Eles vão vir para o Brasil, vai vir uma série de filósofos, de antropólogos, de pesquisadores desse campo, que vão vir para o Brasil e vão, por exemplo, adentrar matas, conhecer novas culturas, literalmente viver, se inserir nesse contexto para estudar a linguagem desses povos. E vão mostrar que a linguagem, ela é esse grande canal, né, de demonstração da nossa consciência, de uma consciência que não é mais só individual, mas sim coletiva. Uma linguagem, ela é sempre coletiva. Uma linguagem, ela não é só de uma pessoa. A linguagem, ela é sempre intersubjetiva, entre sujeitos, né? Nunca se conversa sozinho, um sujeito com a sua própria consciência, né? A linguagem, ela é sempre resultado de um contexto. Eu vou dar um exemplo bastante simples disso, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar desse exemplo, né? Vocês já tentaram contar uma piada numa língua diferente? Ou, tenho certeza, né? Rolante é uma cidade de colonização de imigrantes, né? Alemães, italianos. Não tem graça você contar uma piada, traduzir uma piada de um dialeto, tanto alemão como italiano, tentar traduzi-la para o português. Porque ela não vai fazer sentido. É esse sentido da linguagem que ele é histórico, ele é cultural. A construção simbólica da linguagem, ela é sempre cultural, ela é sempre localizada, ela é sempre de um determinado contexto, de um determinado grupo. Você pode examinar, independente da consideração subjetiva, mas a gente não pode. E aí vai ter duas vertentes também, né? Dentro desse ramo da filosofia da linguagem. Uma linguagem mais lógica, puramente lógica. Por exemplo, vai ter o pessoal do positivismo lógico, né? Que é o chamado grupo do Círculo de Viena, que são os filósofos austríacos. Eles vão formular, vão imaginar uma linguagem universal. Uma linguagem que ela seja válida, eles imaginam isso, né? Eles formulam filosofia sobre isso, uma linguagem capaz de não ficar restrita a sentidos, significados locais, né? E é por isso a importância da lógica. A gente vai ter uma série de o Carnap, o mais conhecido deles é o Carnap, né? Que é agora me esqueci o nome do outro cara lá, do Círculo de Viena, que eles vão formular, já digo para vocês, Schilling. O Carnap e o Schilling, eles são filósofos que eles vão formular uma concepção de linguagem que seria como se única para o mundo inteiro, tá? Como se o mundo fosse uma grande aldeia global, uma só, e que tivesse somente uma língua,
né? Eles vão formular isso e vão dizer que a língua mais... E aqui também tem uma influência desse contexto assim, científico, né? No século XIX, acreditou-se que a panaceia universal seria a ciência, que a solução para tudo seria a ciência. E a gente vai ver que não foi bem assim que aconteceu, né? Então, a filosofia nessa época, final do século XIX, do século XX, também estava um pouco imbuída desse espírito, de que a ciência seria a panaceia universal. Panaceia no sentido de ser a solução para tudo, né? O grande elemento de unificação mundial. E não foi bem assim, né? Foi exatamente o contrário. Mas essa foi uma vertente. Uma outra vertente era muito mais dessa do estruturalismo e da semiótica, né? A semiótica como significância, né? dos signos. Vai ter um grupo que vai estudar muito mais essa questão da diversidade, né? Da linguagem. Muito mais voltada para esse campo dos jogos de linguagem, né? Quando muito mais ligada assim a contextos, né? Tem o Wittgenstein, que é um filósofo dessa época, que é bem interessante também, né? A sua teoria. O Wittgenstein vai dizer assim que a linguagem é como um jogo. Imagine um jogo. A linguagem são as regras do jogo. Mas as regras do jogo são construídas coletivamente. Você joga o jogo conforme aquelas regras ali. Mas o jogo ele é sempre jogado, né? A metáfora do jogo ela é bem interessante para compreender a linguagem, né? Porque vai depender muito do contexto que a gente está inserido, né? Determinado contexto exigirá uma linguagem conforme aquele contexto, né? Um exemplo assim que até eu usei na turma do primeiro ano, né? Eu sou professor há 14 anos, né? Quase 15 anos que sou professor. E a expressão sor, ou sor, assim como vocês usam aí, vocês se dirigem aos professores como sor, né? Não sei, Rafael, Luciano, mas é uma forma de se dirigir aos professores típica dessa região aí de vocês, né? Aqui no norte do estado, né? Aqui em Passo Fundo, a região aqui onde eu trabalhei, não se usa a expressão sor. Sor é uma expressão típica, né? É uma abreviação de professor, típica dessa região de vocês, né? Ela não é aqui do norte. Aqui no norte não se usa muito prof, né? Mas sor não. Sor vocês ficaram com a última sílaba, né, da expressão. Mas aqui não se usa essa expressão, tá? Só para mostrar para vocês um elemento, né, de como a linguagem ela é sempre histórica. Essa é a minha. Essa aí. Tem outra lá. Então, é só para trazer um elemento assim, né, de como que a linguagem ela é sempre simbólica, ela é sempre ligada a contextos. Tá? Bom, uma outra grande ruptura que vai acontecer, para finalizar esse aspecto da linguagem, né? Então, a linguagem é mais uma das críticas que vão ser dirigidas à filosofia moderna. A modernidade não aborda a linguagem como um elemento de diversidade, quase. Ela não considera a linguagem. Então, a modernidade não considera a dimensão histórica do sujeito, a modernidade não considera a dimensão linguística que está envolvida na relação do sujeito com a realidade. E a modernidade também, ela sofre uma grande crise quando nós temos algumas teorias que surgem, né? Principalmente no século XIX, final do século XIX. E aqui eu trouxe duas que são muito importantes, né? Uma é a Revolução Darwiniana, né? O Darwin ali, com a publicação da Origem das Espécies, eu não lembro agora bem certo o ano da Origem das Espécies, mas é 1860, se não me engano, 1866. Deixa eu localizar aqui bem no livro, eu devia ter anotado isso, mas está aqui, eu já acho para vocês. Vocês encontram isso lá no capítulo também que está disponível para vocês. Ainda eu não falei de uma, né? A Revolução Copernicana, ainda antes de falar do Darwin, né? A Revolução Copernicana, ela tira do eixo o ser humano. A própria Revolução Copernicana, né, já tira um pouco da centralidade da figura do ser humano, né, que era a grande tese da modernidade, né, a centralidade do ser humano. Bom, o ser humano não é tão central assim, porque
nem a Terra é o centro do universo. A Terra é só mais um planeta diante de uma infinidade de outros planetas, dentro de um sistema solar, diante de infinitos sistemas solares disponíveis nas diferentes, no universo, nas diferentes galáxias. Tá? Então, essa é uma primeira grande crise que talvez os modernos não levaram tanto em consideração assim. Agora sim, a segunda grande crise é a crise que o Darwin provoca, né, com a publicação desse livro, A Origem das Espécies, que é um livro de 1859, quase acertei, 1859. Esse livro, o Darwin vai lançar a teoria mais aceita até o momento, de que nós somos uma evolução, né, tal como está representado ali, de outros seres, que ao longo do tempo foram se transformando. E que, no atual momento, nós somos humanos dessa forma, porque evoluímos, né, por meio da seleção natural. Quer dizer, o ser humano ele não é um ser de predileção, ele não é uma criação divina, né? Essa é a teoria do Charles Darwin. O Darwin vai dizer que nós somos mais uma espécie natural dentre tantas outras. E que, como tantas outras espécies, por meio do seu processo de evolução e por meio do processo de seleção natural, essas espécies elas podem sumir, elas podem se extinguir. Tá? Então, essa é uma ruptura muito forte que a modernidade não consegue dar conta totalmente. Né? Essa centralidade, né, da figura humana, com o Darwin, ela é colocada totalmente em questão. Outra grande revolução dessa época é a publicação desse livro do Sigmund Freud, médico vienense, né, da Áustria, que ele publica um livro em 1900, esse livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Né? O Freud, então, o Freud é vida louca, tá, pessoal? O Freud, sim, só quem tiver tempo, interesse, quiser saber algo mais sobre a vida do Freud. Freud foi um médico que, além de ser médico, ele desenvolveu uma nova forma de terapia psicológica, né? Que é a chamada análise, ou também psicanálise. Né? O que o Freud descobre é o seguinte: os modernos acreditavam que nós tínhamos um acesso privilegiado ao mundo, à realidade, porque nós temos a consciência, a razão. Lembram do Descartes, né? Que o que nos desperta daquele... o que nos torna, o que nos faz crer que aquilo que acontece no sonho não é a realidade, é a nossa capacidade de vigília, é a nossa capacidade de, até mesmo nos sonhos, nós conduzirmos, fazermos perguntas para os sonhos e colocá-lo em questão. Tá? O que o Freud vai dizer, pessoal, é que, na verdade, o que realmente nos governa não é a nossa consciência, não é a nossa racionalidade, mas é o inconsciente. E aí a metáfora do iceberg. Estão vendo aí na tela de vocês, pessoal? Um iceberg, ó. Um iceberg é isso aqui, ó. É um grande bloco de gelo flutuando no mar. E a maior parte do iceberg não é a parte que está fora do mar, mas é o que está nas profundezas do mar. O que está fora do mar, a metáfora que se usa para se referir ao pensamento do Freud, né, essa divisão que ele faz entre consciente e inconsciente, o que está para fora do mar é o consciente, e ele é bem pouquinho. A nossa consciência é bem pouca. Nós temos consciência, sim, ó, a nossa vigília, aquilo que o Descartes, por exemplo, acreditava que era a forma privilegiada de acesso à realidade. O Freud vai dizer assim, ó, na verdade, a consciência, ela é assim, ela é um lapso diante de tudo aquilo que está lá no nosso inconsciente. Né? O inconsciente é aquele comportamento que é determinado por impulsos e desejos, e os quais nós não temos consciência e que são reprimidos. Olha que coisa doida. O que o Freud nos diz, pessoal, é o seguinte: a nossa maneira de viver, o que nós somos, o que nós deixamos de querer, ou o que nós queremos, os nossos desejos, os nossos impulsos, nada disso é totalmente controlado pela nossa consciência. Nós somos resultados da dimensão inconsciente. E o inconsciente é aquele lugar em que nós reprimimos os nossos impulsos e os nossos desejos. E que volta e meia isso vem à tona. Aquela cara de mal que a gente faz quando nós não gostamos de alguma coisa, aquela raiva que nós sentimos, aquele ódio que nós sentimos, aqueles impulsos que nós temos, na verdade, aquilo ali é que é a nossa condição propriamente humana. Só que ele não é trabalhado.
Ele fica ali latente em algum lugar. E que em algumas vezes ele se manifesta nos nossos sonhos. Por isso que o livro é chamado A Interpretação dos Sonhos. Né? Aqui está o consultório do Dr. Freud, né? Aqui está a sua famosa, o seu famoso, agora esqueci o nome desse negócio aqui, tia. Me ajuda aí, Rafa, Luciano, como é que é o nome disso aqui? A pessoa senta lá e fica contando as suas histórias e o psicanalista fica te ouvindo. O divã, pessoal, o divã. O Freud é o mentor, o criador do divã. Então você senta lá no divã e você fica contando as suas histórias, contando aquilo que vem na tua consciência. E o Freud vai fazendo perguntas para trazer à tona o inconsciente, né? Isso é a psicanálise. O psicanalista faz isso, né? O Freud cria esse método, né, de trazer à tona o inconsciente para organizar a nossa consciência. Então, a análise que alguém faz, né, a psicanálise, que é essa ciência que o Freud descobre, é que ele vai, e ele faz isso a partir de clínica, né, como se diz, né, de estudos clínicos. Ele recebe pacientes, ele fez esses estudos assim, com milhares de pacientes, né, mulheres, predominantemente mulheres, né, que eram tratadas com choque quando tinham ataques de histeria. O Freud vai dizer que, na verdade, essas mulheres elas estavam apenas revelando algo do seu inconsciente. E que a maluquice, né, a doidice, vamos dizer assim, é, na verdade, resultado do inconsciente que não foi trabalhado pelo próprio sujeito, né, pela dimensão consciente do indivíduo. Tá? Então, essa revolução do Freud, ela coloca em xeque a racionalidade dos modernos, esse acesso privilegiado dos modernos que acreditavam que a consciência, né, a nossa vigília, a nossa racionalidade é o que de melhor nós temos. O Freud vai dizer assim, olha, na verdade isso aí é assim a ponta do iceberg. Tem muito mais que fica escondido. Tá? E aí, pessoal, o século XX é um balde de água fria na racionalidade moderna, né? Porque nós vamos ter, assim, esse antropocentrismo, ele encontra a sua, talvez, face mais contundente, né, a partir das descobertas em dois grandes campos, né? O campo da informática e o campo da biologia. Tá? Vocês que são da agropecuária devem ter estudado isso, né, em biologia, em alguma outra área também, né? Nós temos a revolução biológica, que ela tem a possibilidade de criar novas espécies ou manipular características de determinadas espécies. Talvez vocês não tenham estudado mais profundamente isso, né? Mas no campo da biologia, no campo da produção vegetal, acho que é muito comum, né? Mas no campo biológico, talvez é um pouco mais complexo, né? Porque envolve vidas, né? Principalmente, por exemplo, quando se tratar de vidas humanas, né? Eu lembro que teve uma discussão muito profunda, né? No período em que as clonagens de animais começaram a acontecer, né? E que surgiram várias questões bioéticas, né? Quais são os limites da biologia? Até onde a gente pode fazer pesquisas? Né? Até onde a gente pode mapear assim, tudo aquilo que a biologia pode oferecer? Né? Então, aí tem toda uma discussão, né, sobre a nossa própria condição como seres humanos, né? Até onde vai o limite, né, das pesquisas no campo da biologia, né? Até onde vai o nosso limite, né? Até onde tem aquela famosa frase, né? Até onde o ser humano pode brincar de Deus, de criar vidas, né? Aliado a isso, a revolução no campo da informática e da inteligência artificial, né? Várias perguntas brotam daí, né? Será que o modelo de funcionamento dos seres humanos, do cérebro humano, pode servir de modelo para a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela é artificial até onde? Em que sentido? Até onde vai essa situação, né, da nossa inteligência humana? Tá? Então, todas essas questões, né, do campo da informática, da inteligência artificial, da biologia, elas colocam em questão esse poder, vamos dizer assim, né, que a racionalidade moderna tanto prega, né, que tem tanta força, né, nesse contexto moderno, né. Bom, pessoal, era isso, né? Então, assim, o que eu queria que ficasse bem claro nessa aula de hoje, nós temos a esperança do mundo moderno, pautado no racionalismo e no empirismo, na ciência, na revolução científica, que é colocado em questão na virada do século XIX para o século XX,
com as várias crises que vão acontecer no campo da linguagem, né? No campo da ciência, no campo da biologia, no campo da psicologia, no campo moral, né? Uma série de problemas filosóficos que vão decorrer, né, dessa grande crítica que se faz à racionalidade moderna. A filosofia contemporânea, ela lida com essa crise, né? Basicamente, nós vamos ter aqueles filósofos que vão seguir aquele preceito do racionalismo e do empirismo moderno, e nós vamos ter filósofos que vão se posicionar totalmente contrários a essa visão e vão tentar reformular toda a filosofia, começar uma nova filosofia. Então, nós ainda estamos vivendo esse processo. Nós ainda talvez estejamos vivendo esse rescaldo da modernidade. Nós talvez ainda estejamos vivendo um contexto de transformação. Talvez nós estejamos no meio dessa crise, né? Talvez a própria pandemia vai acelerar um pouco esse processo, né, de dizer se terminou o mundo moderno e começou uma era contemporânea, ou se a gente precisa reformular as bases da racionalidade moderna para imaginar o seguinte: talvez a modernidade ainda não acabou. Talvez isso que nós estamos dando o nome de filosofia contemporânea seja propriamente só a crise da modernidade e que nós precisamos renascer a modernidade, nós precisamos reformular, né? Tem um livro escrito por um grupo de pesquisadores no campo da filosofia aqui em Passo Fundo, que eu acho fantástico, né? Que é Modernidade, Despedida ou... como é que é? Despedida ou Renascimento, né? Não, mas não era Renascimento. Enfim, eu vou encontrar o livro e mostro para vocês, né? Mas nós estamos vivendo num momento de crise. Nós vamos nos despedir da modernidade e começar algo totalmente novo, ou a gente precisa resgatar a modernidade, os valores da modernidade, os preceitos da racionalidade moderna, do empirismo, da ciência moderna, reformular todos eles a partir, né, da nossa situação concreta, histórica, atual, e dar sequência ao projeto da modernidade. É como se nós estivéssemos num momento assim, ó, estamos construindo uma casa, estamos chegando no telhado, e na hora de fazer o telhado a gente ficou mais ou menos inseguro se a gente vai fazer um telhado da forma tradicional, da forma, uma nova forma. É mais ou menos assim, é como se nós estivéssemos construindo uma casa e daqui a um pouco a gente pode fazer algumas mudanças nesse projeto, readequar ele, né, considerando as mudanças que aconteceram recentemente, e dar sequência a esse projeto. Ou a gente abandona essa casa e desconstrói ela e começa uma casa nova. Nós estamos nesse contexto aí. Então, é por isso que talvez a gente precisaria de um certo distanciamento, literalmente, temporal, desse momento de crise que nós estamos passando, para aí sim avaliar se nós precisamos nos despedir completamente desse projeto moderno e reformular o novo, ou podemos repaginá-lo, reconstruí-lo, tá? Bom, era isso, pessoal. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, algo que vocês gostariam de falar. Rafaela, Luciano, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, senhor. No meu planejamento, não temos atividade essa semana. Vocês devem ainda concluir as atividades da semana passada, né, das outras semanas, que eu acho que tinha sido só um questionário, né? Deixa eu ver. É um questionário só sobre o liberalismo. E se focar nas leituras, né? Na próxima semana, daí sim, a gente vai ter uma atividade para fazer, de síntese já, né, do pensamento dos autores que a gente estudou até agora. Mas nessa semana, então, não vai ter tarefa, né, para vocês fazerem. Importante que vocês leiam, façam a leitura dos materiais disponíveis, né, e façam quem não pôde assistir, que assista a aula depois novamente. Tá bom? Se não mais, eu vou interromper a gravação e encerramos.